Hoje eu quero falar sobre uma técnica de 10 minutos que eu aprendi com o Dr. Joe Dispenza, que vai te ajudar a instalar novas realidades na sua vida, ou seja, que vai te ajudar a moldar a sua mente, a reprogramar. A maioria de nós não percebe, mas a gente trabalha num programa biológico que nos torna previsíveis. A primeira coisa aqui é que antes da gente querer criar um novo futuro, a gente precisa entender quais são as paredes, quais são os muros invisíveis que mantêm a gente preso no passado, repetindo ciclos, repetindo programações lá de trás que não funcionam mais na nossa vida hoje. Eu precisei revirar tudo isso, toda essa memória de passado que eu guardava dentro de mim, que eu revivia todo o tempo sem perceber, para poder começar a pensar em criar alguma coisa nova para o futuro. E o primeiro passo que é estratégico que eu tomei para isso foi o quê? Tomar consciência desses padrões inconscientes. Porque, gente, o pior cego é aquele que não quer ver. Então, quando você não quer ver alguma coisa que te afeta, que te bloqueia, que te impede de ter sucesso nas coisas que você quer criar na sua vida, mas você continua fingindo que não tá ali, porque você olha para o lado oposto, não, eu sei no fundo que isso existe, eu sei no fundo que isso me atrapalha, mas eu não quero saber. Eu fazia muito isso. Eu costumava olhar para o lado oposto do problema. O problema está aqui, eu sei quais são as coisas que me prendem, eu tenho uma noção dos medos que eu tenho e por quê, só que eu não quero encarar. Então, o que eu fazia? Olhava para o outro lado e fingia que isso aqui não existia. Sabe aquela história de tapar o sol com a peneira? Era exatamente isso que eu fazia, gente. Então, enquanto você está nessa vibe, vamos dizer assim, nesse padrão de não quero ver, tudo que você quiser criar para o futuro, você não consegue. Por quê? Não adianta você colocar, isso é sempre, é batata, é clichê, mas é verdade. Não adianta você querer colocar roupas novas numa gaveta que está lotada de roupa velha. Primeiro, você tem que tirar as roupas velhas para depois ter espaço para colocar roupas novas, não é? Então é exatamente isso. E eu ficava me perguntando, por que é tão difícil a gente mudar? E a resposta pode parecer estranha, mas a maioria de nós é viciada nas próprias emoções negativas. Funciona assim, gente. Cada pensamento que a gente tem, a gente dispara neurotransmissores dentro do nosso cérebro, que por sua vez instruem o seu cérebro a produzir pequenas proteínas químicas que são chamadas de peptídeos. Isso é neurociência. Esses peptídeos são assinaturas químicas das suas emoções. É como se fosse a vibração das suas emoções. Cada uma delas tem uma assinatura. Eu não falo que a gente tem uma assinatura vibracional, de acordo com os padrões que a gente costuma vibrar mais tempo. Então, esses químicos que são produzidos dentro da gente, essas químicas das nossas emoções, elas têm assinaturas próprias também. Você pode pensar nesses peptídeos, nessas químicas, como chaves específicas que viajam pela sua corrente sanguínea. Quando essas chaves se encaixam em determinadas fechaduras nas suas células, que são o que? Os receptores, elas acionam uma cascata de eventos que resultam numa sensação que a gente chama de emoção. Se você passa o dia pensando em preocupação, seu cérebro produz químicos da preocupação. E aí, você sente a emoção do quê? Da preocupação, e você fica preocupado. Entendeu a lógica da coisa? Se você passa o dia pensando em ressentimento, o seu cérebro produz químicos de raiva e você se sente com raiva. E com o tempo, eu percebi que os padrões que eu repetia dia após dia, ou seja, os pensamentos e sentimentos que eu tinha todos os dias, eles iam se acumulando. E as células do meu corpo foram se adaptando a esse banho de química constante. É como se elas estivessem já viciadas em sentir aquilo. Eu não conseguia sentir de forma diferente, era como se fosse um dependente químico, que ele precisa daquilo todos os dias, mesmo sabendo que faz mal para ele,
É mais ou menos isso. As nossas emoções, elas têm uma química que nos tornam dependentes delas. E a gente se acostuma. E quando a gente quer tentar sair do padrão, sair dessas químicas, a gente sente o quê? Abstinência. É exatamente isso. A gente sente falta daquilo que a gente está acostumado. E aí o seu corpo se torna a sua mente. Ele começa a enviar sinais de volta para o seu cérebro, exigindo a dose diária de culpa, de vitimização, de ansiedade, de tudo aquilo que você está acostumado a sentir. Ele sabe que a visão do seu chefe vai te gerar uma química de estresse. Ou o trânsito que você vai pegar de manhã para ir para o trabalho vai te gerar a química da frustração. E o seu corpo, o viciado, que arrasta a sua mente para os mesmos pensamentos de sempre para conseguir a mesma dose daquela química emocional que ele já está acostumado. Gente, isso parece loucura, besteira, né? Parece que eu tô falando aqui só por metáforas, mas é exatamente assim que acontece. Esse ciclo vicioso é constantemente reforçado pelo nosso ambiente externo. O nosso cérebro é construído a partir de memórias do passado. Ele é um registro de tudo que a gente aprendeu, de tudo que a gente experimentou, de bom e de ruim. Quando a gente vê as mesmas pessoas, vai aos mesmos lugares, faz as mesmas coisas todos os dias, o ambiente, o nosso ambiente, começa a agir como um gatilho. Cada elemento familiar ativa redes neurais específicas, que por sua vez ativam os pensamentos e sentimentos que estão associados a isso. E tem uma lei de Hebb que diz o seguinte: células nervosas que disparam juntas permanecem conectadas. Essa repetição constante cria conexões neurais fortes e duradouras, que se tornam os nossos hábitos e os nossos programas automáticos. Sabe quando a gente age no piloto automático? A gente está agindo a partir dessa química que o nosso corpo já está viciado. Então, gente, qual que é a conclusão que a gente pode tirar disso? Se os nossos pensamentos criam a nossa realidade e o nosso ambiente controla esses pensamentos e sentimentos, então o nosso ambiente está, na verdade, criando a nossa realidade. Concorda? A gente está fadado, destinado, então, a recriar infinitamente o passado. E isso não é nossa culpa, é um programa biológico. Mas a partir do momento em que eu percebi isso, em que eu me tornei consciente desse programa, eu comecei a ter poder para reescrever esse programa. E eu descobri que a chave para quebrar esse ciclo não era a minha força de vontade, mas era a compreensão de uma coisa que é muito importante, fundamental no nosso cérebro. O nosso cérebro não é um programa fixo. A ideia de que a gente está preso em ciclos biológicos é desanimadora, né? Mas a neurociência moderna já mostrou que nós não estamos condenados pela nossa genética ou pelo nosso passado. E sabe como é que chama isso? Neuroplasticidade, vocês já devem ter ouvido falar. Quem gosta um pouquinho aqui de vídeos sobre neurociência, desse assunto, já deve ter ouvido falar. E entender esse processo foi o que me deu esperança para saber que a mudança das coisas na minha vida era possível. Porque o meu cérebro, eu percebi, né, que meu cérebro não estava estagnado. Não estava num programa fixo que estava decretado para sempre. Não. Ele estava mudando constantemente. Porque por muito tempo a ciência acreditava que o nosso cérebro era programado e era fixo depois da infância, ou seja, tudo que a gente aprendia até uma determinada idade era fixo e não mudava. Mas agora a gente sabe que isso é falso, porque a neuroplasticidade, em termos simples, é o que, gente? A capacidade do nosso cérebro de se reorganizar e reconectar seus circuitos em resposta a novos aprendizados e a novas experiências, em qualquer idade. Por quê? Porque esse cérebro possui uma elasticidade que permite que a gente desligue velhos caminhos de pensamento e forme novos caminhos, ou seja, novas redes neurais, e comece a agir de formas diferentes. Vocês já ouviram falar daquelas pessoas que perdem um membro
do corpo ou a capacidade de algum órgão, e elas começam e o cérebro delas começa a adaptar, a criar novos neurônios, novos caminhos neurais, novas sinapses para compensar aquela função que foi perdida. Geralmente pessoas ou que têm AVC ou que perdem um órgão, uma parte do corpo, elas começam a desenvolver mais as outras partes que restam, que estão boas. Por quê? Porque o cérebro se adapta através da neuroplasticidade, ou seja, ele não está achando um caminho por aqui, ele tenta do outro lado. Então, se seu lado direito, por exemplo, está paralisado, ele começa a ativar mais caminhos do lado esquerdo para preencher as necessidades e as funções daquele lado direito que foi perdido. É uma máquina incrível, não é? Pensa no nosso cérebro, gente, como uma floresta densa. Cada pensamento, cada hábito é um caminho. Quanto mais a gente percorre um caminho específico, por exemplo, sei lá, o caminho da autocrítica, de ficar se julgando o tempo todo, mais claro e definido esse caminho vai se tornar. Porque a grama vai ficar pisoteada, os galhos vão ser afastados e você vai criar uma rota, um caminho, uma trilha mais automática que você vai seguir sempre, porque ela vai estar mais fácil, ela já foi criada. É mais fácil do que você ir pelo meio da floresta e criar outro caminho. Você vai pela trilha que já está lá. De tanto você passar, já criou um caminho. E o que a neuroplasticidade faz? Ela é a nossa capacidade de parar de usar esse caminho antigo que já está feito e com intenção a gente começar a abrir um novo caminho através das árvores, através da floresta. Um caminho novo que não foi percorrido. Por exemplo, nesse caso da autocrítica, o caminho da compaixão, que é o contrário. No início, gente, é difícil, requer um esforço consciente, mas a cada vez que a gente escolhe um novo caminho, essa trilha vai começando a ficar mais visível e ele se torna um pouco mais fácil, enquanto o antigo caminho começa a ser coberto pela vegetação por falta de uso e até que ele desaparece. É assim que a gente reprograma a nossa mente. E isso é feito através do quê? Da neuroplasticidade. Porque você consegue deixar um caminho que o seu cérebro já está acostumado e criar outro. Criar outro caminho que te leve para um outro lugar diferente. E parar de criar os mesmos ciclos de repetição na sua vida. Foi o que eu fiz aos poucos depois da minha depressão. O tempo todo que eu estava em depressão, o meu cérebro estava acostumado com aqueles mesmos caminhos e não saía dali. E era muito difícil sair. Mas aos pouquinhos, passinho por passinho, eu fui virando para o outro lado e tentando o caminho inverso. Até que eu consegui sair da floresta. Fazendo a trilha de um novo caminho para a minha vida. Para a realidade que eu queria, que eu escolhia. Porque quando a gente pensa fora da caixinha, a gente está forçando o nosso cérebro a disparar padrões sinápticos, ou seja, de conexões, sinapses, em ordens diferentes para formar um novo caminho mental. Toda vez que a gente aprende algo novo e decide pensar de uma maneira diferente, a gente está fisicamente alterando a estrutura do nosso cérebro. A gente está criando novas conexões sinápticas, novas rotas nessa floresta. Porque você não somos um programa fixo. Nós somos o programador. E a gente tem a capacidade de instalar novos softwares no nosso cérebro a qualquer momento. O nosso cérebro é o hardware. E, gente, saber que o nosso cérebro pode mudar é o primeiro passo para a nossa liberdade, para a nossa reprogramação. Daquilo que a gente aprendeu não serve mais. Para a gente mudar de vida. Só que para a gente fazer isso, a gente tem que ter consciência de que isso existe. Por isso você está vendo esse vídeo aqui, você está tendo consciência a partir disso. Você não pode dizer mais que não sabe. E tendo consciência, você tem que ter intenção deliberada. O que é isso? É uma intenção focada naquilo que você quer mudar. No caminho que você quer seguir. No novo caminho. Então, é isso que eu vou ensinar aqui para vocês. Uma técnica de 10 minutos, que o Dr. Joe Dispenza chama do ensaio mental. Que é para você descobrir
como direcionar a neuroplasticidade e criar uma mudança duradoura na sua vida, através desses caminhos, novos caminhos neurais, dessa reprogramação mental. O primeiro passo para essa técnica, você vai decidir quem você quer ser. O primeiro passo é ter clareza, gente, em tudo. A gente não pode criar um novo futuro a partir da energia do passado, do eu antigo. Então você vai fazer uma pergunta nesse primeiro passo. Qual a versão ideal de mim mesmo que eu quero ser? Paciente? Confiante? Abundante? Corajoso? Qual é? Você vai escrever. Então, o que eu fazia no meu processo, né? Quando eu comecei a fazer isso? Eu perguntava assim, quais personagens históricos que eu admiro? Como que eu poderia ser como essas pessoas? Quais são as pessoas de sucesso que eu gostaria, que eu sigo e que eu gostaria de modelar, ou seja, de ser como elas? Você vai escolher um estado de ser e vai definir, é assim que eu quero ser. Você vai pôr clareza. Segundo passo, depois que você escrever como você quer ser, você vai ensaiar, por isso a técnica do ensaio mental, ensaiar o novo eu na sua mente. Você vai fechar os olhos e começar a ensaiar mentalmente essa nova identidade. Como que essa pessoa confiante andaria? Como que ela falaria numa reunião? Como que ela lidaria com o dinheiro? Como que ela lidaria com o medo? Como que ela lidaria com os desafios inesperados? Como que ela respiraria? Como que ela gastaria o dinheiro? Porque quando você faz isso, gente, você começa a instalar o software neurológico que é necessário para você ser essa pessoa. Você está aquecendo o seu cérebro para agir como essa nova pessoa. E o terceiro passo é aquele de sempre, sentir a emoção do futuro, só que agora. Esse é o passo mais importante sempre. A gente sempre repete isso, mas é porque é o mais importante. Apenas pensar não é suficiente para mudar a sua biologia, para mudar o seu cérebro, para criar novos caminhos neurais. Você precisa gerar o sentimento de já ser essa pessoa agora. A emoção é a linguagem do corpo. Põe isso na sua cabeça. É o sinal químico que vai dar instruções para o nosso corpo de como ele tem que se alinhar com a nossa mente, ou seja, com o pensamento daquilo que a gente quer. Se você quer ser abundante, qual que é a sensação de abundância para você? É expansão? É alegria? É gratidão? Você precisa gerar essa emoção no seu corpo. Para o seu corpo aprender a gerar química, as químicas dessa emoção, para que ele crie novos caminhos neurais, novas químicas cerebrais, para que o seu corpo se acostume com elas. E isso se torne o seu novo eu. Gente, quando você combina uma intenção clara, que é o seu pensamento do novo eu, com uma emoção de já estar sendo esse novo eu, uma emoção elevada, o sentimento de já ser essa pessoa, você está sinalizando novos genes de novas maneiras para o seu cérebro. Por isso que eu sempre falo aqui, faça coisas de formas diferentes. Se você é destro, comece a tentar a praticar escrever com a mão esquerda. Se você vai todo dia por um caminho, tenta pegar o caminho diferente. Para quê? Para você criar novos caminhos neurais no seu cérebro. Para você treinar o seu cérebro a saber que ele pode mudar. Que ele não é fixo, que ele não está preso ao passado, aos caminhos que ele já conhece, às emoções, às químicas que ele já conhece. Porque, gente, só para entender aqui como é que a coisa funciona. O lobo frontal é a parte mais evoluída do nosso cérebro. É a sede da consciência, da intenção, do foco, da escolha deliberada. É ele que permite a gente ir além dos nossos comportamentos que já estão programados, dos nossos vícios emocionais. Quando você decide mudar, é o seu lobo frontal que entra em ação. E quais que são as funções mais importantes para a mudança? Intenção e foco. É o lobo frontal que permite que você mantenha uma visão clara de quem você quer ser e você concentre
a sua atenção nesse ideal, apesar das distrações do mundo exterior. Controle dos impulsos. Ele é o responsável por controlar os comportamentos impulsivos, aquelas reações emocionais automáticas, para quebrar o hábito de ser o seu velho eu. Sabe aquele livro do Dr. Joe Dispenza, Quebre o Hábito de Ser Você Mesmo? Você precisa da capacidade do lobo frontal de dizer não aos velhos padrões de pensamento e de sentimento. O lobo frontal é como se fosse um maestro da sua orquestra. O nosso trabalho é baixar o volume dos outros centros do cérebro, as áreas que processam os dados sensoriais do ambiente, as reações emocionais, etc., do sistema límbico, os programas automáticos do corpo, que agem sem pensar. Quando a gente consegue silenciar o ruído do velho programa que está instalado na nossa cabeça, no nosso cérebro, o lobo frontal permite que você se concentre na nova música, na música do seu futuro eu, tornando o seu mundo interior mais real do que o mundo exterior. E é esse o músculo neurológico que a gente precisa usar para dizer não. Não ao corpo, quando ele exige a dose da raiva, da vitimização, do fracasso, da sensação de fracasso que a gente teve no passado e a gente gosta de reviver como vítima. O ensaio mental, gente, essa técnica, é o comando que fortalece o nosso lobo frontal e não os programas automáticos do corpo que a gente já está acostumado. Então a gente precisa treinar esse lobo frontal, como se ele fosse um músculo. Então quando a gente mantém uma intenção clara do novo eu que nós queremos ser e sustentamos o nosso foco, a nossa visão clara, mesmo quando os velhos sentimentos de dúvida, de impaciência aparecem, a gente está fortalecendo os circuitos do nosso lobo frontal, desse músculo que a gente precisa para mudar de vida. Então, essa técnica de 10 minutos é uma maneira prática e poderosa de ativar essa parte mais evoluída do nosso cérebro. É isso que o Dr. Joe Dispenza ensina pra gente com essa técnica de 10 minutos. Então, gente, eu só queria deixar aqui claro nesse vídeo para você lembrar que aquele você do futuro não é um sonho distante. Eu sou prova disso. Hoje eu sou aquela pessoa do futuro que eu imaginei lá atrás. Depois de muito treinamento. Isso tudo é um potencial biológico que eu, você, qualquer pessoa tem e que está só esperando para ser ativado. A decisão de começar não é amanhã, não é na segunda-feira, é agora, nesse exato momento enquanto você vê esse vídeo. Com a sua próxima respiração, com o seu próximo pensamento. Pega esses 10 minutos todos os dias e vai atrás do futuro que você quer para a sua vida. Da vida de sucesso, de realização que você tanto deseja. Não fica aí parado, sentado. Vai atrás do que já é seu, por direito. Tá bom? Esse era o recado do vídeo de hoje. Quem ficou comigo até aqui, coloca para mim nos comentários. Eu sou o dono do meu futuro. Para eu saber que você ficou até aqui. Quem tiver interesse nos meus atendimentos personalizados, cursos e redes sociais, links na descrição do vídeo. Beijo e tchau.